conosco. A festa, normalmente, ela é contada a história de Jesus, né, através de teatro, através de dança, das nossas atividades do Conjunto Efatá, né, e Deus tem nos abençoado muito com essas festas. Então, esteja preparado, ore, né, para que no próximo domingo você possa estar aqui conosco, trazendo um convidado para ser abençoado e que você seja esse canal de bênção para estar sendo usado para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Aí poste nas redes sociais. Bom, esse é um adesivo, né, que nós fizemos. Olha aqui para frente, ele é pequenininho, ó. É um adesivo, quando nós fizemos a igreja que abraça Araxá, nós passamos o vídeo institucional, fizemos a festa dos balões, e nós ficamos de fazer aqui um pit stop, aqui na porta da igreja. Mas veio a pandemia há 2 anos, e nós não tivemos como fazer. Então, estamos colocando à disposição de você que tem veículo, ele é pequenininho, então apenas escrito aí, ó, Eu Abraço Araxá, Avivamento Church, né? E você pode colocar no seu carro, é gratuito, está ali no final com os irmãos, no final do culto você pode pegar o seu e colocar no carro. Vamos avançar nesse sentido de estar falando que nós, como igreja, somos uma igreja que abraçamos, né, a cidade de Araxá. Mais algum aviso? Amém, né? O foco é esse, né? Estamos também terminando, né, vamos estar com a formatura da Escola Internacional de Ministros, né? Vamos ter 40 e poucos irmãos formando. Na próxima sexta-feira à noite nós teremos a aula da saudade, né? E essa aula da saudade nós vamos fazer aqui na igreja, né, a partir das 19h30, na sexta-feira. Essa aula da saudade nós escolhemos entre, né, todas as matérias, que foram muitas, né, no decorrer de um ano, né, escolhemos a aula do John Bevere, o pastor John Bevere, né, que fala sobre a isca de Satanás, né, que é a ofensa. A ofensa é a isca que Satanás usa nas nossas vidas. Então vamos estar assistindo essa aula aí os formandos, né, vamos estar assistindo essa aula. No sábado nós vamos fazer uma confraternização apenas entre os formandos, e no outro sábado, né, nós teremos a formatura aqui na igreja. Então vamos ter a formatura com tudo que tem direito, né? E você está convidado a participar conosco dessa formatura, né? Depois da formatura nós vamos ter um chazinho, né? Então é importante você participar conosco, que Deus fez durante esse período passado aí. Tem 2 anos que nós terminamos a escola, né? Mas com a pandemia nós não tivemos jeito de realizar, né, a formatura, e vamos realizar agora, porque nós preparamos essa equipe, né, para que nós possamos abrir novas células. Então, através desses irmãos que vão estar formando, nós vamos abrir novas células aqui na igreja, porque sabemos que a célula é uma bênção, né? Então, reativando, né, a pomba do Espírito Santo, que simboliza o Espírito, voando com as 2 asas. Durante muito tempo, né, a igreja voou só com asa, só no templo, né, com a celebração no templo. Então, nós somos uma igreja que preocupa com o todo, mas preocupa com os pequenos grupos, né, com as pessoas, com um grupo pequeno nos lares. Então, quando nós fazemos a célula nos lares, nós temos a pomba do Espírito voando com as 2 asas. Então, nós vamos estar fazendo a formatura, vamos estar reunindo com os antigos líderes de célula, e vamos estar abrindo novas células. É muito importante você participar. Eu tenho dito que para você conseguir sobreviver espiritualmente, você precisa de no mínimo 3 reuniões semanais, né? No mínimo, para que você possa, porque só quem é domingueiro vem só os domingos, né, não participa de célula, não vem quarta-feira, não está envolvido. Então o domingo que você falta, né, não vem, é 15 dias para o diabo ministrar na sua vida. 15 dias que ele tem para ministrar no seu ouvido e lançar coisas aqui para te afastar, te esfriar você, né, espiritualmente. E tem gente que às vezes viaja outra ainda, aí é 21 dias. 21 dias, amado. 21 dias no reino espiritual é muita coisa. É muita coisa. Sem você estar envolvido com a palavra, sem estar firme, é muita coisa. Então, muitos têm
caído, desviado em função disso, né? Porque você precisa, no mínimo, 3 refeições por dia para você ficar de pé. No mínimo, um café da manhã, um almoço, um jantar. Mínimo, né? Às vezes a gente faz 4, né? Faz um lanche à tarde, né? Então, mas no mínimo 3 refeições. Agora imagina espiritualmente, se você fica sem alimentar 21 dias, sem estar na comunhão, né? Então é muita coisa, né? E o diabo vem e arrebenta conosco. Nós vamos ver isso nessa noite. Amém? Então, fique firme. Vamos ter aí a escola de ministros sendo formada, né? Então, atividade, sangue novo, pessoal com vontade de crescer, de avançar. E você que não participa de uma célula pode entrar nesse esquema aí, com essa nova turma que vai estar formando. Amém? Vamos ficar de pé então. Gostaria que você pudesse levantar a Bíblia bem alto. E você olha para a sua Bíblia, fala assim: a Bíblia é a palavra de Deus, revelada pelo Espírito Santo. É o maior bem material que eu tenho comigo. Amém. Isso é importante a gente ter essa consciência, porque lá nos países da cortina de ferro, eles não podem ter a Bíblia, né? Às vezes eles decoram, tem um pedacinho da Bíblia, né? Tem um livro que chama O Contrabandista de Deus, que ele contrabandeava Bíblia para a Rússia, muito interessante, e que eles têm sede da palavra de Deus, de ler um versículo, isso que nós temos disponível na nossa mão, e às vezes não fazemos, né? Levante bem alto, ore comigo, diz: esta é a minha Bíblia. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu posso todas as coisas em Jesus Cristo, aquele que me fortalece. E nessa noite, eu declaro que o meu coração está aberto, que a minha mente está receptiva para receber a palavra de Deus, que certamente nessa noite trará um novo conhecimento para o meu coração. E esse novo conhecimento vai mudar o meu comportamento, vai mudar as minhas atitudes, vai me fazer uma pessoa melhor, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Nós estivemos lá em Éfeso 2 vezes. E interessante que estivemos ali e vimos que tudo aquilo que falou em Apocalipse sobre a igreja de Éfeso, né, que se ela não voltasse o primeiro amor, as primeiras obras, que o Senhor removeria o seu candeeiro, removeria ela de lugar. E isso aconteceu. Ela foi removida de lugar, e é um local que traz muitas coisas interessantes para nós. Quando você procura aí na sua Bíblia, traz muita coisa interessante. Lá nós descobrimos a deusa Nike. Essa camisa Nike, né, é fruto da deusa Nike, né, Nike lá de Efésios. Descobrimos outra coisa interessante. Lá eles adoravam a deusa Diana. Diana era a deusa dos Efésios. E Diana é a cobra do Éden, né? Então eles adoravam, né? Demétrio fazia as imagens para o povo adorar, né? E ali nós indo em Constantinopla, né? Também fomos em Constantinopla. Constantinopla hoje é Istambul, né? Na Turquia. E ali em Constantinopla foi levado, como o mar veio e engoliu a cidade de Éfeso. Eles pegaram todas as pedras que tinha ali no templo de Diana, a deusa dos Efésios, e levou para Constantinopla e montou a igreja de Santa Sofia. Então, quando os católicos vão ali na igreja de Santa Sofia, em Istambul hoje, estão adorando o templo da Diana, a deusa dos Efésios, né? Então é muito interessante a gente ver a história, né, ir no local, né, muita coisa muda no nosso coração. Então vamos ler Efésios 6, de 10 a 20. No demais, irmãos meus, Paulo falando, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Repita comigo: astutas ciladas do diabo. 12.
porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, ou seja, não temos que lutar contra pessoas. Você não briga contra pessoas, mas sim contra principado, contra potestade, contra príncipe das trevas desse século, contra ossos espiritual da maldade nos lugares celestiais. Então, se você não briga contra essas hostes, você briga com as pessoas. A hora que você entende que a sua briga não é com as pessoas, aí você briga contra o diabo. 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo isso, ficardes firmes. Pô, eu vou falar aqui a armadura. Essa armadura, Paulo pegou de um soldado romano, né? Então ele fala, o soldado romano tem o capacete, tem a espada, tem a couraça que está sobre ele, tem o escudo da fé, o lombo cingido com o cinturão, né? Os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz e orando. Então ele pegou aquilo ali, né, como um revestimento para nós. Mas na verdade não é a armadura que vai te proteger, é a palavra que fala sobre isso, né? Então, por exemplo, capacete da salvação que vem sobre a sua cabeça. A cabeça, ela guarda os 5 sentidos. Então, aonde mais o diabo penetra, nos nossos 5 sentidos, né, soprando trem no seu ouvido, né, o tato, o olfato, o paladar, a audição, a visão, ele sopra direto, né, sugestões para que você venha fazer aquilo que ele quer, né? Então, vamos voltar lá. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Então, qual que é a armadura? A justiça. Calçados os pés com a preparação do Evangelho da paz. Qual que é a armadura? A paz. Seja o árbitro do seu coração. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, porque a fé você vai apagar todos os dardos do maligno. Então, a fé você vai repulsar a seta que venha para você, né? Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, que é o que eu falei, protege os seus 5 sentidos, a cabeça. E a espada do Espírito. A espada do Espírito é a palavra de Deus, é a arma poderosa que nós temos, né? Orando em todo o templo, com toda oração e súplica no Espírito, né? Você está caminhando na rua, você está orando, você está falando com Deus. Hoje é dia dos namorados, você está glorificando Jesus, porque Ele é seu namorado, né? Você é noivo seu, você vai casar com Ele nas bodas do Cordeiro. Então, você vai estar falando, né, diretamente no Espírito. E vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E a mim, né? Então, no caso, Paulo já foi. Então, a mim é eu aqui agora, pastor, vocês orar por mim, para me sustentar. A mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele quem? Jesus, livremente, como me convém falar. Amém? Ore comigo e fala, Senhor, colocamos diante do Senhor a Tua palavra, que é verdadeira, fiel, e na autoridade que há sob o nome de Jesus, eu amarro na minha vida todo o poder das trevas, e declaro que está impedido de operar, mas que o Teu Espírito tenha liberdade de ministrar o meu coração nessa noite, trazendo graça e unção sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Podemos assentar. Eu gostaria de começar, dando sequência à pregação de domingo. Nós falamos que o relógio de Deus é diferente do nosso. O nosso vai marcando hora, dia, mês, né, e vai rodando. O relógio de Deus ele é baseado em 7, né, que é os 7 dias da história da criação. A semana tem 7 dias, né, os 7 Espíritos de Deus. Falei uma série de coisas que Deus opera. E terminei falando que nós, nesses últimos dias, nós temos que abster do pecado, né, e orar para você conseguir ficar firme. Se você não abster do pecado e não orar, você não vai conseguir ficar firme. Então hoje nós vamos dar sequência num grau mais forte. Fala para o seu irmão assim, hoje o culto vai ser mais forte. Então o nosso tema fundamental hoje é justamente esse.
conhecendo o reino espiritual para vivermos um amanhã melhor. Então, se você conhece o reino espiritual, você vai ter um amanhã melhor, né? Se você não conhece, se você conhece só o reino material, se você anda só pelo aquilo que você vê, pelo aquilo que você ouve, né? Então vai ser difícil. Quando as coisas começam a apertar, vai ser difícil você conseguir viver. A palavra de Deus fala que nós não podemos andar segundo aquilo que nós vemos, nem segundo aquilo que nós ouvimos. Você tem que caminhar nesses dias difíceis segundo aquilo que você crê, né? Então, aquilo que você crê, a fé remove montanhas, e se você não tiver um conhecimento do reino espiritual, você se torna aqui na terra um escravo do diabo, porque o diabo vai fazer tudo para que você esteja envolvido com as situações daqui do mundo, né? Então, muitas coisas, a mídia, o WhatsApp, a mensagem todo dia, te traz num problema de você estar vivendo aquilo que acontece na dimensão dos seus olhos. E nós temos que conhecer e enxergar atrás do toco. Há uma coisa assim, atrás do cupim. O que está atrás do toco? O que está atrás das consequências que você está vivendo hoje, né? É muito comum as pessoas nos procurar e falar assim: pastor, eu estou com uma série de problemas. Qual que seria a resposta? Não, você não está com problema, você está com pecado. Não é problema, é pecado que você abriu porta para o diabo na sua vida e você está sofrendo as consequências do pecado. Então, não é problema que você está, é pecado, né, que nós somos o produto das nossas escolhas, e você escolheu pecar, você escolheu errar, você escolheu andar contrário à palavra de Deus, né? Até o nosso presidente tem citado 3 frases. Uma deles eu cito lá de Oséias, né? O meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Às vezes nós perecemos porque falta o conhecimento para nós. Nós não conhecemos e às vezes você se emburaca porque você fica só na dimensão do que você está enxergando, né? E tudo para acontecer aqui na terra, presta atenção, tudo para acontecer aqui na terra, primeiro acontece no reino espiritual, para depois materializar. O reino espiritual é mais importante do que o reino da matéria, né? É mais importante, porque nós vamos entrar no paletó de madeira, né? Se Jesus não vier antes, vamos ser, o nosso corpo vai voltar ao pó, o nosso espírito, o fôlego da vida, vai voltar a Deus que deu, e você tem uma alma para salvar, que é o centro dos seus pensamentos, centro das suas intenções, a sua personalidade, né? Isso aí não morre, e ela tem um destino, o céu ou o inferno. 7 minutos antes da pessoa morrer, né, ou os anjos vêm te buscar, ou o diabo vem buscar você, a sua alma. É muito comum a gente ver pessoas que estão próximas da morte começar a falar palavrão: tira esse trem preto de perto de mim, tira isso. Ele já está vendo os demônios que estão vindo para buscar ele, né? Então nós temos que entender sobre o reino espiritual, como que ele funciona. Eu vou pedir o Rafael para lançar no quadro para nós, Hebreus 11:3. Hebreus 11:3, né, fala o seguinte: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então os mundos foram criados. Que mundos? O mundo físico que nós conhecemos aqui, a terra, e o mundo espiritual. Então os 2 mundos foram criados. Foi criado o mundo físico e o mundo espiritual, né? Acredita-se que depois do capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, foi a queda de Satanás. Ali ele caiu dos céus, né? E Jesus diz: e eu vi Satanás caindo como um raio na terra. Então acredita que foi nessa época, entre o versículo 1 e o versículo 2, quando fala assim: no princípio, Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, aí depois é que houve essa queda, há um período longo em que Satanás caiu na terra, né? E depois Deus começou a reconstruir a terra na obra da criação, né? Então, Deus criou todas as coisas pela sua palavra. À medida que ele ia falando, as coisas
iam acontecendo. Então, nós queríamos dizer para você que o mundo espiritual, que nós não enxergamos, né, ele é mais real do que aquilo que você enxerga, né? Então, por exemplo, né, você sopra aqui, ninguém vê o sopro, mas você sabe que o vento move as coisas, né? Então, aquele que nasceu de novo, né, ele vai pelo Espírito Santo, o Espírito Santo sopra, você vai aonde você não quer que vá, né? Então, uma das manifestações do Espírito Santo é o sopro, né, porque o sopro é o fôlego da vida, Enquanto você deu entrada nesse mundo, cortou o cordão umbilical, né, e você, como criança, começou a chorar, o fôlego da vida veio através de Deus e entrou em você, e você se tornou alma vivente. Quando você morre, esse fôlego da vida volta a Deus que o deu, a vestimenta terrena volta ao pó que o deu, e você tem uma alma só. Então, o homem é um ser tricotomista. Você é um espírito, tem uma alma e habita num corpo, né? Um animal, por exemplo, ele não tem alma, ele tem corpo e tem o espírito, o fôlego da vida, né? Então, um animal irracional, né? Então, ele não tem alma. Então, aí você começa a ver essas diferenças. Então, nós temos que entender, né, sobre o reino espiritual, né? A armadura de Deus dá para nós uma proteção contra as ciladas, os planos do diabo. Então, ela dá uma proteção para mim, para você, contra as ciladas que o diabo arma. Então, nós, como servos do Senhor, nós temos que soltar da nossa boca todo dia. Não sei se você solta, mas da minha boca sai todo dia. Eu falo assim: nenhuma arma forjada no inferno contra mim hoje prosperará. Isso eu falo todo dia. Tudo aquilo que o diabo está armando no inferno, uma cilada, um plano para te pegar na curva, para vir sobre você, para colocar uma cunha em você, para colocar um desvio, para daqui a um ano você desviar, né? Você tem que soltar a palavra da sua boca. Isso você está trabalhando no reino espiritual, naquilo que você não consegue enxergar. Então, você não consegue enxergar, você não consegue ver com os olhos materiais, mas você sabe que existe, né? Uma coisa muito simples, né, uma palavra que descrita no livro de Jó, e que traz um entendimento muito grande para você, é quando Jó, né, Deus começou a provar Jó. E no início da provação, a Bíblia diz que em Jó, que os filhos de Deus vieram adorar a Deus. Como vocês estão aqui hoje para adorar a Deus? E Satanás veio no meio deles. Vocês acham que Satanás está aqui? Está, ué. Está ouvindo tudo que nós estamos falando, né? Conhece todas as nossas reações, né? Então, aí Satanás veio junto com os filhos de Deus que vieram adorar a Deus. Então, Deus virou para Satanás e disse: Satanás, de onde você vens? E ele falou assim: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Aí o Senhor disse: você veio de rodear a terra, viste o meu servo Jó, como é um homem temente, sincero, reto e que desvia-se do mal. Aí, o que o diabo falou? Não, vi sim, mas ele é assim porque eu só dá tudo para ele. Deixa eu tocar na vida dele para ver se você vai continuar glorificando o teu nome. E nós sabemos que Satanás tocou, né, e em tudo Jó, né, a família foi contra ele, a mulher foi contra ele, né, amaldiçoa esse Deus seu e morre. Né, olha o que você está passando. A Bíblia fala que ele sentava no chão com um caco de telha e tirava os bichos que tinha no seu corpo. Aí a mulher fala: amaldiçoa o seu Deus e morre. Ele falou assim: falas como uma doida. Temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Né? E ele não abriu a sua boca e passou por 7 provações. Os seus amigos foram contra ele. Você está passando isso porque você pecou, você está distante de Deus. Então, eu não sabia o que Jó estava passando. No final, Jó teve que orar pelos seus amigos, porque Deus estava provando ele. Então, amados, é interessante a gente entender isso, por você entender a respeito do reino espiritual. Quando nós falamos que o conhecimento muda o nosso comportamento, né, então nós temos que entender, né, muito claro,
né, como que o diabo trabalha. Então, ele tem o conhecimento de tudo desde quando nós nascemos, ele conhece a nossa história toda, conhece os nossos pontos fracos, você é tentado no seu ponto fraco, né, para que você continue caindo, você continue pecando, para que você não herde a vida eterna. Ele veio para matar, roubar e destruir, né? Então, por isso que quem não conhece o reino espiritual, quem não luta no reino espiritual, continua escravo do diabo aqui na terra, né, fazendo tudo aquilo que ele quer, né, recebendo toda essa ministração, né. Efésios 6,12 fala, né, de uma guerra que há nos segundos céus. Olha lá, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. O que é isso? Eu falei, não, você não luta contra pessoas. As pessoas que te ofendem, amanhã elas vão refletir, vão pensar, vai falar, eu errei, chega e te pede perdão, está tudo bem. Você não luta contra as pessoas. Aí Paulo declara com quem você luta, né? Nós não lutamos contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipe das trevas desse século, contra o osso espiritual da maldade. Em que lugar? Nos lugares celestiais. Repita comigo, nos lugares celestiais. Então, o que acontece? A Bíblia fala que existe 3 céus, né? O primeiro céu é o céu visível, em que você olha para cima, está tudo azul, é o céu material. O segundo céu é esse, onde habita Satanás e os seus anjos, é o céu invisível, né, para nós, onde mora Satanás e os seus anjos, né? E a palavra de Deus fala a respeito do terceiro céu, né? O terceiro céu está descrito em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2 a 4, que diz o seguinte, Paulo fala, conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu, né? E sei que tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouvi palavras inefáveis que ao homem não é lícito dizer. Então, estamos aí trabalhando, né, com 3 céus, o céu visível, o segundo céu e o terceiro céu. Temos que entender isso, como que funciona, né? Então, é muito importante você ter esse entendimento. Uma palavra que não nos dá muito entendimento é em Daniel, que fala no capítulo 10, o anjo veio e notificou a Daniel. Daniel jejuava 21 dias. Aí o primeiro jejum de Daniel foi 3 anos, né, que ele jejuou ali, quando foi separado ali, quando ele foi para o cativeiro babilônico. E depois ele estava jejuando 21 dias, e o anjo desceu e falou com ele, Daniel, servo muito amado, desde quando tu aplicaste o teu coração a buscar a presença de Deus, as suas orações foram ouvidas, e eu vim por causa das suas orações, mas o príncipe do reino da Pérsia, o principado que dominava a Pérsia, me resistiu durante 21 dias, o tempo do jejum. E eu deixei Miguel é o arcanjo que luta contra principados. Eu deixei Miguel lutando com ele e vim te fazer conhecer as coisas que vai acontecer ao teu povo a um período longínquo. Então, o que aconteceu? Daniel ora, e a oração dele sobe e atravessa o primeiro céu, atravessa onde estava Satanás e os seus anjos. Satanás sabe da oração de Daniel, vai ao terceiro céu, Deus manda o anjo notificar Daniel, e quando o anjo chega no segundo céu, a luta é travada, o principado da Pérsia luta com o anjo para que ele não venha trazer a bênção para Daniel. Aí o que acontece? Aí Deus manda o arcanjo para lutar com o principado, né? Porque na hierarquia celestial, é bom vocês entenderem, o soldado raso é o anjo. Então o anjo notificou a Maria. Qual o anjo que notificou Maria? O anjo Gabriel, né? Aí o primeiro coisa é o anjo, depois vem o arcanjo. Qual o arcanjo que veio para lutar com o principado? Hein? Miguel é o arcanjo, né?
Então, aí depois, na hierarquia celestial, vem os querubins. Satanás, Lúcifer, era o querubim ungido da guarda que guardava o trono. Ele andava no meio das pedras afogueadas, né? Ele guardava o trono de Deus. E depois do querubim tem o quê? Os serafins ali, ó, que guarda a arca, né? Os serafins é a última hierarquia dos céus. Quando no livro de Judas, né, há uma briga do arcanjo Miguel com Satanás pelo corpo de Moisés, na palavra, na carta de Judas, fala, Judas era meio-irmão de Jesus, né, irmão só parte de mãe. Né, então, o que aconteceu? Na briga, né, do arcanjo Miguel com Satanás, né, na hierarquia celestial, apesar de Satanás ter caído dos céus, na hierarquia celestial, o querubim tinha uma hierarquia maior do que o arcanjo. Então, diz a palavra que o arcanjo, né, arcanjo Miguel não ousou falar palavra de maldição, mesmo sendo o diabo e ele esteja caído. Ele virou e falou assim, que o Senhor, aquele que me mandou, te repreenda. Aquele que me mandou lutar com você, te repreenda. Porque na hierarquia celestial, mesmo Satanás tinha caído, ele era superior ao arcanjo, né, o querubim. Né? Então aí você começa a entender como é que as coisas no reino espiritual acontecem. Então o principado é o governante de uma cidade, é a autoridade máxima de uma cidade, o principado. Depois vem a segunda escala, que é a potestade. A potestade é subordinado ao principado. Depois tem o príncipe príncipe são os governadores mundiais, e depois que lutam nas nações. E depois você tem o soldado raso, que é a hoste espiritual da maldade no lugar celestial. Esse soldado raso no reino espiritual é, por exemplo, o Zé Pilintra, já ouviu falar no Zé Pilintra? Zé Pilintra que põe o vício da bebida na pessoa. O caboclo das matas, que coloca droga nas pessoas. Né? Então aí vai. Pomba gira tem 21 linhas. Tem algumas que é potestade no nível superior. Por exemplo, a espanhola, que joga a saia e encanta os homens, é uma potestade. Né? A Jezabel, né, que aqui é caracterizada em Araxá pela Dona Beije, né, então incorpora nesse esquema de Dona Beije, né, é uma potestade. Lá no Salmo 91, tem muitas pessoas que lê o Salmo 91, não sabem que tem vários demônios embutidos ali no Salmo 91. Você tem que entender isso, né, no reino espiritual. Eu vou ler o Salmo 91, mas você sabe o que está ali? Né, então começa, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio, minha fortaleza. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. A peste perniciosa é um demônio chamado Exu Caveira, João Caveira, ou Espírito da Morte. É uma potestade. Ele gela o corpo das pessoas, paralisa. Nós já oramos no monte com uma pessoa, ela ficou sem respiração no monte durante 30 minutos. 30 minutos sem respirar. Então, vocês já viram casos de pessoas sem enterrada, e depois de um tempo ele está virado no caixão? É essa coisa que acontece. O Espírito da Morte, o João Caveira, então, normalmente atua nas famílias que teve suicídio. Ele é o espírito suicídio que fica falando para a pessoa se suicidar. Então, é isso aí. Aí vai, por exemplo, fala do terror noturno. Terror noturno é o principado da cidade de Uberlândia, é o que domina Uberlândia. Terror noturno é o Nosferatus, que é o pesadelo. Né? O que é o pesadelo? Você abre os olhos deitado na cama, não consegue mexer com o corpo. Não consegue mexer. Você está acordado, mas não consegue movimentar. Ele paralisa o seu corpo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ir clamando pelo sangue de Jesus na sua mente, até soltar a palavra do sangue de Jesus, ele te solta. Então, você tem que... Então, Nosferatu, terror noturno, a mulher do Nosferatu chama Lilith, né, que paralisa as pessoas. Nós estivemos orando com pessoa que veio o Nosferatu e veio o Exu Caveira.
né, gela o corpo da pessoa, paralisa, ele tira a respiração da pessoa, você tem que enfiar a mão lá e puxar a língua, senão a pessoa morre, sufocada ali, né? Então, são lutas nesse sentido, de níveis, que você tem que entender. Então, seta que voe de dia, né? Então, é um demônio. A mortandade que assola o meio-dia, outro demônio, né? Então, você tem que entender o Salmo 91 para saber que você está lutando. E outra coisa, então, quando você entende, né, você não pode ter medo do diabo, né? No início, quando você começa a lutar, às vezes você fica com medo. Aí ele fala para você assim, manifesta uma pessoa, você está com medo de mim? Eu falei, não, se alguém tem que ter medo aqui é você, não sou eu. Por quê? Porque o diabo tem que saber que você sabe, que ele sabe, que você tem poder sobre ele. Entendeu isso? Ele tem que saber que você sabe, que ele sabe, que você tem poder sobre ele. Isso é muito importante você saber disso. Me lembro que num dos encontros que nós tivemos, nós estamos falando aqui para você conhecer o que é o reino das trevas. Nós tivemos um encontro, manifestou uma senhora forte, e ela manifestou, o Duval até estava lá nesse dia, né, Duval? Ela me encarou, eu encarei ela, o demônio nela, nós fomos, encontramos nariz com nariz, olho estatalado com olho estatalado. Aí o demônio na vida dela falou assim, Muzifi não vai me tirar daqui não, né? Muzifi é linguagem africana, meu filho. Eu falei, Muzifi vai sim. Você lembra? Você vai ter que sair. Aí sabe o que ela falou? O diabo na vida da mulher. Eu estou nessa raiz familiar há 500 anos. Eu vim no primeiro navio de escravo do Brasil. Lembra? Eu vim no primeiro navio de escravo do Brasil, eu estou nessa raiz familiar há 500 anos. Aí quando nós começamos a ver a situação da senhora, é terrível, os filhos, né? Na situação ali, muito terrível. Então, por quê? Porque o diabo, né, vai passando de geração em geração, são espíritos familiares. Então, quando você observa a sua família, de que é que eles morrem? Câncer. Câncer é a doença da idolatria, né? Você vai lá em Deuteronômio, capítulo 27, 28, fala da idolatria. O que é que morre, né? E aí você vai vendo, né? Artrite, artrose, são de adoração a imagem de escultura. Porque a adoração a imagem de escultura é muito forte essa condição, que é uma aliança que você faz. Você faz uma aliança com o diabo. Os advogados sabem, né, que quando a pessoa trabalha, não tem contrato, mas o contrato verbal serve. Né? Se você vai no centro espírita, toma um passo, você fez um contrato com o diabo. E você tem que desfazer esse contrato, senão a sua vida vai ser perseguida a vida toda. Você, com o meu caso da Igreja Católica, tem o santo protetor, na verdade é o diabo. Você está aliançando com ele, você tem que cancelar essa situação, né? Tem muitas mulheres que têm nome de santo, então você tem que quebrar essa ministração de maldição no seu nome. Então são alianças verbais, né, que você faz um contrato, o mundo espiritual aceita esse contrato verbal, né? Então você tem que entender isso, que você tem que quebrar, senão você vai ser escravo do diabo a vida inteira. Você pega famílias onde tem problema de bastardia. O que é bastardia? É nascimento de filho fora da aliança de casamento. Então, se você foi gerado na bastardia, fora da aliança de casamento, igual o rei Davi, ele fala, né, em pecado me concebeu a minha mãe. Quando eles foram jantar, Samuel ele não estava ali, porque ele era o filho bastardo de Jessé. Foi gerado na bastardia. O que aconteceu? O que aconteceu na 9ª geração do rei Davi? Quem entrou na 9ª geração do rei Davi? A prostituta Raabe. Por que Davi ficou com Betseba e mandou matar o marido dela, colocou Urias na frente de batalha para morrer? Por causa dessa maldição familiar, que ele foi gerado na bastardia. Então nós temos que entender isso. Quando você vai ver, por exemplo, a igreja romana tirou 3 mandamentos da lei de Deus e injetou 3. E um que ela injetou no lugar
do que está em Êxodo 24, diz o seguinte: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração. Então, nós quebramos as maldições até a terceira e quarta. Quem está envolvido na sua terceira e quarta geração? Seu pai e sua mãe, os seus avós, 4, os seus bisavós, 8. 4, 8 e 2, 14 pessoas. Então, o que essas 14 pessoas fizeram, né, traz consequência na sua vida. Você pode ver que se a mãe casou grávida, a filha vai casar grávida, né, se você não quebrar essa maldição, né, os pecados vão vir nessa mesma condição. Então, quando você quebra essa maldição. Agora, quando você foi gerado na bastardia, aí muitas pessoas que têm um resultado na sua vida. Aí você tem que ir até a 10ª geração. Então, isso é que funciona no reino espiritual. Quando você vai num médico, o médico, você fala: eu estou sofrendo do coração. Primeira coisa que ele pergunta: tem alguém na sua família que sofre? Estou com câncer, tem alguém na sua família que teve câncer? Teve alguém que teve câncer de próstata? Aí ele fala assim: você nasceu com a doença hereditária. O que a Bíblia fala? Que você tem uma maldição hereditária na sua vida. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que renunciar a isso. Se você não renuncia a isso na sua vida, você vai passando para frente. Você vai passando para frente. Até chegar um valente aqui como eu e minha esposa, a minha geração de maldição era o que é? Prostituição muito forte, bebida forte, jogar baralho, e as pessoas ganhavam coisa e perdiam tudo. Tá? Baralho até o nome já indica, né? Baralho, vai baralhar a sua vida. Uma vez nós fomos numa fazenda aí, e tinha um baralho na mesa, e a pessoa que foi conosco, ela estava possessa. Aí eu coloquei, com preto velho, coloquei o baralho na mão do preto velho, e falei assim: o que você me fala disso? Ele falou: quando vocês estão brincando com isso aqui, tem 7 demônios em volta de vocês na mesa. No momento da briga, da discussão, por causa do esquema do diabo. Então nós temos que entender isso. Se você não entende, você vai ser escravizado o resto da sua vida, porque você não conhece o reino espiritual. Você não conhece o reino espiritual. Então nós temos que entender sobre isso. O primeiro céu, o segundo, o terceiro. Quando você ora, Deus sabe, muita gente fala assim: não, Deus sabe as minhas dificuldades, Ele me entende, Ele vai me abençoar. Mas Deus abençoa mesmo, mas o diabo não deixa. Ele é o acusador. Ele acusa diante do trono de Deus. E quando a sua bênção vem no segundo céu, ele acusa, fala: não, essa pessoa está em pecado, contra a palavra do Senhor. Qual que é o pecado, amados, de Lúcifer? Qual foi o pecado? Soberba, rebelião e arrogância. É os 3 pecados de Lúcifer. Porque o que ele fala? Na hierarquia, no céu, só para vocês entenderem, a Bíblia fala de portais. Levantai as vossas cabeças, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Então o céu é com portais, de cima para baixo. Então na hierarquia celestial, tem o primeiro nível dos anjos, que eles ficam, o segundo dos arcanjos, o terceiro do querubim, o quarto do sarafim, aí que vem a presença de Deus. Então por que Lúcifer falou assim: subirei e serei semelhante ao Altíssimo? Subirei e serei semelhante, eu serei como o Altíssimo. E tanto é que quando ele cai, ele arrasta arcanjos e anjos com ele. Não arrasta serafins, porque a serafim estava num nível mais alto. Arrasta arcanjos e anjos. Então esse foi o pecado dele. Existe pecado contra a santidade de Deus, é uma coisa. Pecado contra a autoridade de Deus é outra. Satanás pecou contra a autoridade de Deus. Tá? Quando você prostitui, você está pecando contra a santidade de Deus. Quando você rebela, o que é rebela? A pessoa sai da igreja e começa a meter o pau na igreja, não fala nada com você, sai e começa a meter o pau na igreja. Isso é uma rebeldia
é um pecado contra a autoridade de Deus. Então, ele cai da fé e começa, né? E depois você encontra com ele na rua, ele fala com você, eu tive um sonho com você, e você ouve o sonho dele, você vai esfriar espiritualmente, porque você está dando ouvido a uma pessoa rebelde. Esse é o pecado de Lúcifer, é aí que ele pega as pessoas, começa a esfriar você espiritualmente, começa a trazer dificuldade para a sua vida. Aí você começa a estar frio, você começa a achar a igreja complicada, você começa a achar que eu não concordo com aquilo ali, não concordo. Jó falou isso com Deus. Aí o que Deus falou com Jó? Jó, onde você estava quando eu criei o sol? Onde você estava quando eu fiz a lua, as estrelas, o mar, a terra? Onde você estava? Porque às vezes nós queremos dar opinião para as coisas, né? Queremos achar que está errado, né? E aí é um perigo você envolver com rebelde, porque você vai cair no pecado contra a autoridade de Deus. Vai cair contra a autoridade. Esse pecado contra a autoridade, ele não tem perdão, tá? É o pecado de Lúcifer. Esses são aqueles que vão chegar, Senhor, nós tivemos sonhos, nós profetizamos, nós ganhamos vida para Ti, Senhor, abre-nos a porta. O que a palavra fala? O Senhor fala, na verdade não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por isso, amados, nós temos que conhecer sobre o reino espiritual. Os nossos problemas, que eu chamo de pecados, são justamente as situações frágeis em que nós temos. Então, toda situação frágil é onde o diabo vai te pegar. Ele vai pegar você na situação frágil. Paulo, na verdade, como líder, ele trouxe um alerta final na carta a respeito dos difíceis dias que nós teríamos que enfrentar. Então, Paulo falou, quando vocês forem enfrentar esses dias difíceis, né? Então ele fala em Efésios 12, quando você vai lutar não contra a carne e o sangue, contra o principado e potestade, contra o inimigo, né? Então ele vai tentar parar o seu crescimento, o diabo vai tentar parar o seu crescimento, de todo jeito, a sua vida de crescer. Então ele fala o seguinte, projeta para nós, Rafael, sobre projeta para nós aí, onde Paulo fala, no entanto, nós não podemos ficar lamentando. Ele fala, no entanto, em vez de Paulo ficar lamentando a situação, ele oferece à igreja de Éfeso um plano de ação. Vamos ver que plano de ação ele oferece. Que os efésios, eles não deveriam, quando acontecesse isso, que é o que está acontecendo nos nossos dias, não deveriam confiar nas suas próprias forças, quando esse dia chegar. Você achar que você o Espírito já bom entrou em você, que você vai bom demais, vai lutar, não confiar nas suas próprias forças. 2, eles deveriam lembrar somente que Deus poderia vencer essa batalha. Efésios 6,10 fala, joga Efésios 6,10. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando esse dia chegar, você vai fortalecer no Senhor e na força do poder do Senhor. 3, como um guerreiro, Deus cumpre o papel de defensor quando nós necessitamos. Então, no Salmo 91 que eu citei, ele diz o seguinte, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atendido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Então, Deus cumpre o papel de defensor quando você está na presença dele. 4, o Senhor, Ele é o nosso protetor, defensor, libertador e guia. Deus nos dirige através do Espírito Santo com paz no nosso coração. Quando você vai tomar uma decisão, você sente paz, você toma a decisão. Agora, você não deve ouvir as pessoas que estão vindo falar com você. Você tem que ouvir Deus, porque as pessoas, o diabo vai usar elas contra você. Principalmente através de inveja, de situação, ela vai usar e fazer você tomar uma decisão que não era para você tomar. Você tem que ouvir o Espírito Santo. Então eu me lembro, quando eu me converti, Deus me deu um sonho em que eu morava em Belo Horizonte, eu vim em Araxá, e quando eu cheguei em Araxá, o meu pai puxou a cadeira
e meu irmão outra no sonho, e eu vi que eu seria confrontado, porque eu tinha 6 meses de convertido, né? E eu seria terrivelmente confrontado. E quando eu cheguei, isso aí nós estamos falando de 46 anos atrás, puxaram a cadeira. Quando eu cheguei, eles puxaram a cadeira, eu falei, é o confronto. Aí eles começaram a falar, mas agora você mudou de religião, você não vai beber mais conosco? Não vou. Agora eu não vou mais não, agora eu tenho Jesus. Você não vai jogar baralho mais conosco? Não vou. Não vou. Agora eu mudei a situação. E chegou um nível da situação que ele falou, eles falaram, nós estávamos pensando em te internar. Mas como você está formando, a gente vai atrapalhar a sua formatura, então não vamos fazer isso. Eu já contei aqui que a minha mãe foi confrontada na padaria, na padaria que tinha de um amigo nosso, contato, e a menina falou com ela, o seu filho converteu aí, era um escândalo, 46 anos atrás, ser crente era um escândalo. O seu filho converteu aí, né, estamos sabendo. Minha mãe falou assim, não, isso aí é fogo de palha, queima logo, depois volta tudo ao normal. Glória a Deus, né? Queimou a palha, queimou o feno, queimou a madeira, queimou o ferro, queimou a prata, agora está queimando o ouro, depurando, né? Depurando. 46 anos e meio já dá para depurar muita coisa. Mas é justamente isso, né? Então, às vezes, o diabo ele arma cilada para tentar te puxar para trás, para tentar que você volte. Então, isso aí, 5. Deus sempre deixará à nossa disposição o seu exército de anjos quando nós necessitarmos. Então, quando nós necessitarmos, o Senhor manda o anjo na hora. Me lembro que nessa igreja que nasceu no monte, nós enfrentamos, que Deus tinha mostrado quando nós enfrentássemos um maioral que a gente não sabia quem era, nem sabia, né, do principado de Araxá, e depois viemos a saber. A luta foi tão grande, nós levamos para o monte o rapaz, ele manifestou, foi tão grande a luta, foi 1h15 de luta ali, eu na roda com ele, terrível, né, um demônio terrível no rapaz. E aí, a hora que chegou 1h15, eu falei, Senhor, eu não dou conta mais. Se o Senhor não agir aí, eu não vou dar conta mais não, desse trem aqui. Eu estava acostumado a lutar com os baixinhos aí, as pombagiras, os Zé Pilinta da vida, os tranca-rua, os preto velho, né? Então estava nesse nível, né? Aí com esse principado, era o principado de Araxá, o Beuzebu, que dominava aqui. Aí ele falou para mim assim, falou, a cidade de Araxá me pertence há 135 anos. Aí ele pediu uma mulher que estava na roda e o rapaz possesso, dai-me essa mulher, esse homem, eu saio da cidade. Eu falei, aqui nós não negociamos com o inferno, você vai ter que sair. E nessa hora, instantaneamente, eu falei, não dou conta mais, e caiu de joelho o rapaz com as mãos para trás, amarrado. Aí eu fui nas costas, consegui expulsar, e ele voltou, o rapaz voltou, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Estava totalmente fora, né, sendo usado. Então, é mais ou menos esse nível aí, né? Então, Deus dá o recurso. Deus não permite que você lute além das suas forças. Todo o nível que nós somos lutando aqui em Araxá, com o principado, depois veio os governadores mundiais, 12, depois o maioral deles é o Leviatã, que está no Triângulo das Bermudas. Onde está isso na Bíblia, pastor? Está lá no profeta Isaías, né, que fala do Leviatã, né? A serpente tortuosa, o dragão que está no fundo do mar, que afundava os navios e aeronaves no Triângulo das Bermudas. Lá em Jó também, 41, fala sobre ele. Poderá pegar com anzol o Leviatã? Então, amados, o reino espiritual você tem que conhecer e você tem que lutar cara a cara com o diabo. A Bíblia fala que tem 3 inimigos a ser vencidos por cada um de nós: o mundo, a carne e o diabo. Nós temos que vencê-lo. Ele tem que entender que nós sabemos, que ele sabe, que nós temos poder sobre ele. Ele tem que saber que nós sabemos que ele sabe. E aí que você vai trabalhando nesse sentido. Muitas enfermidades são espirituais, né? Mas você tem que trabalhar isso aí na sua vida. Paulo, então, ele orienta, né? Muito interessante isso. 1 Coríntios 10, 4 e 5, diz o seguinte: porque as armas da nossa milícia,
Paulo falando, não são carnais. Você não luta no reino espiritual com armas materiais, né? Mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então, muito interessante, né? Eu sempre oro declarando que os meus pensamentos estão cativos a Jesus Cristo. Quando o diabo sopra assim, você começa a viajar, interrompa. Declara que os seus pensamentos estão cativos a Jesus Cristo, né? Em nome de Jesus. Então, Paulo fala também de um esboço de estratégia. Tomar a armadura de Deus, né, de maneira permanente para resistir o dia mau. Então, fala justamente isso. O que ele fala para você tomar? Revestir de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne, o sangue, contra pessoas, mas sim contra principado, potestade, contra príncipe das trevas desse século, contra as hostes espiritual da maldade nos lugares celestiais. Consciência de quem é o inimigo. Você tem que entender quem é o seu inimigo. Não é pessoas que vai brigar contra você e você vai ficar com raiva das pessoas. A sua briga não é contra carne e sangue, não é contra pessoas. Se você não brigar com o diabo, você vai ficar com raiva das pessoas. Você vai ficar com raiva das pessoas. Então, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, sim contra principado, potestade, já falamos isso. 3. Os recursos nós necessitamos. Está lá em Efésios 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau e, havendo feito tudo isso, ficar firme. 4. Um plano de como usar os recursos de Deus. Aí vem de 14 a 17, né? Estai, pois, firmes, tendo os vossos, cingido os vossos lombos com a verdade. Primeira arma é a verdade. Ainda que vai te prejudicar, você vai falar a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. E Jesus se põe como essa verdade, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então a primeira arma é a verdade. Não é, na verdade, você colocar, cingir igual o soldado romano, né? É a verdade que vai imperar sobre. Segunda arma, vestida a couraça da justiça. Justo. Nós somos justificados em Jesus. Seja justo, né? E só para contar aqui para vocês, o diabo sabia que eu ia entregar essa mensagem. Ontem, depois de eu cavalguei, passei aqui no salão, lavei o carro, tirei a poeira, fui para casa. Aí a minha esposa estava esperando para o almoço, falei, eu não vou almoçar não, vou ficar aqui, eu vou começar a preparar a palavra, então não vou almoçar. Aí ela veio para a igreja, tinha um ensaio aqui, veio para a igreja, passado um pouquinho, toca o interfone. Aí o porteiro falou, chegou aqui para o senhor umas coxinhas e um suco. Eu falei, não, mas eu não pedi, não. Aí ele pegou o elevador, subiu, falou, não, é para o senhor, é para o apartamento 1001. Eu falei, mas eu não pedi, eu não paguei. Não, a pessoa falou que já foi pago, só não tem que pagar nada, não. Eu falei, mas eu não encomendei. Ele falou, não, mas é para o senhor, é 1001. 1001. Eu falei, possível, minha esposa passou num lugar, comprou essas coxinhas, eu falei que não ia almoçar, tinha uma sopa lá, eu tomei ela mandou as coxinhas. Aí eu abri e estava cheirando demais. Coxinha de catupiry, pequenininha, mas estava cheirando. Aí comi 4. Comi 4 coxinhas, era 10. Comi 4 e tomei um pouco do suco. Aí fui preparar a palavra, daí 2 horas liga. Liga lá de novo. Eu sou do apartamento 101, entregaram as coxinhas aí na casa do senhor. Entregaram aí, eu falei, já foi. Esse problema aí você tem que resolver com o porteiro. O porteiro veio aqui e falou que era minha, eu falei que não era, ele falou que tinha pago, que era. Ele falou, não, foi eu que paguei. Eu falei, então resolve com ele, né? E deixei o problema nessa coisa. Depois fiquei pensando, falei, mas esse negócio está mal resolvido. Aí resolvi ir lá embaixo, falei, não, eu vou lá e vou deixar o dinheiro então. Aí fui lá, entreguei o dinheiro. Por quê, amado? Porque é uma brecha. Aquele ali já armou uma brecha para mim, né?
conscientemente, estava legal, mas moralmente não estava. Aí eu fui lá, deixei o dinheiro que ela pagou para comprar novas coxinhas, né? Então é interessante a gente ver onde que a cilada que o diabo arma para nos pegar. É nas mínimas coisas. Né? Tem um irmão aqui que estava presente, e aí a gente tem que entender, né? Que ele estava andando na rua Boa Vista e um rebelde que sou aqui da igreja, aparelhou com ele e falou assim, ali onde o pastor mora na cobertura. Aí ele, como já tinha ganhado ele para Jesus, ele falou, você sabia que o pastor é aposentado como engenheiro, a mulher dele é aposentada, e que ele tinha esse apartamento antes de começar a igreja? Aí fechou a boca do diabo. Né? Então, isso que você tem que fazer, quando alguém nos acusar, fechar a boca do diabo. Aí fechou a boca do diabo na hora, né? Então, é terrível, o diabo arma cilada. Então, vamos para frente ali. Então, o calçado dos pés, com a preparação do evangelho da paz. A paz é outra arma, que a paz seja o hábito do seu coração. Né? Então, aquilo que você sentir paz, avança. Se você não sentir paz, recua. Né? Tomando, sobretudo, o escudo da fé. Né? A arma de defesa é a nossa fé. Quando o diabo lançar na sua mente qualquer situação, você vai ter o escudo da fé, ou seja, você vai citar a palavra do Senhor. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que você não vê. E a Bíblia fala que o justo viverá pela fé, se ele recuar, o Senhor não tem prazer nele. Bom, amados, é 15 para 9, vocês querem que pare ou continue? Continue, então tá bom. Quem tiver que pegar ônibus, saia, nós já vamos terminar. Então vamos lá. Então a fé, com a qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, que é o que tampa os seus 5 sentidos. É a certeza da salvação, porque o diabo lança a situação que você não é salvo. Né? Então você tem que firmar a salvação. Entreguei meu coração para Jesus, sou salvo, e você vai citar, né, essa proteção. Né? Então, também a espada do Espírito é a palavra de Deus, é a arma de ataque. Então você tem o escudo da fé, que você vai citar a palavra com fé, e você vai contra-atacar com aquilo que está na palavra de Deus. Né? Que o diabo já foi derrotado, foi julgado e derrotado, o único que foi julgado até hoje, condenado, foi o diabo. Né? Então, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas acabou, né? Bom, então, amados, aí precisamos, né, interessante, porque resistir, a palavra fala resistir, significa, o verbo sugere, oposição vigorosa, resistir bravamente, ficar cara a cara com o diabo, igual eu falei aqui, né, não ter medo dele, né, com autoridade, as armas espirituais que nos foram, né, concedidas, assim poderemos suportar as forças do mal. Né, armas espirituais, né, nós falamos, a verdade, a justiça, a paz, a fé, a salvação, a espada, orando todo tempo com súplicas. Interessante que 1 João 3:8b, Jesus fala algo tremendo aqui através da boca de João. Ele diz o seguinte: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, eu, como filho de Deus, eu tenho que desfazer as obras que o diabo conquistou na minha vida. Entenda isso. Se você não desfizer as obras que o diabo conquistou na sua vida, eu falei, qualquer advogado entra na justiça pelo um contrato verbal. Com o reino espiritual é a mesma coisa. Todo contrato que você fez com o diabo no reino espiritual, ele vai te atacar naquela área. Seja prostituição, seja bebida, seja mentira, seja orgulho, seja soberba, ele vai atacar você naquela área. Aquela área é a área frágil sua. Então você tem que confessar, você tem que pedir perdão a Deus, né, porque senão você vai acumulando pecado contra pecado e acha que Deus é bom, vai te abençoar. Você tem uma brecha, a hora que a sua oração sobe, o diabo trava, trava a sua bênção, não deixa ela chegar até você. Então você tem que estar livre,
né? Eu já contei para vocês que o diabo me acusou de um pecado em 2005. Nós enfrentamos um cara que falou: você tem um pecado. Eu falei: fala, você é arrogante. Eu falei: então peraí, Senhor, me perdoa da arrogância. Amanhã eu vou fazer um jejum, o Senhor vai tirar isso de mim. E aí, qual o outro pecado que eu tenho? Aí ele não teve outro para falar. Entendeu? Então você tem que anular, né, as consagrações. Se você foi no centro espírita, recebeu um passe, você fez uma aliança com o diabo. Seu nome está travado lá, está segurado lá. Se você foi na igreja católica, né, e como eu fui, o que Isaías 45 fala? Congregais e vindes, vós que escapaste das nações. Nada sabe os que conduzem procissão às suas imagens de escultura e rogam a Deus que não pode salvar. Então, se você tem que cancelar essa situação, senão o diabo vai sempre te perseguir nessa situação. O que fala o Salmo 115? Não a nós, Senhor, mas o teu nome dá glória. Porque diria às nações: onde está o seu Deus? No céu está o nosso Deus, e tudo lhe faço com que ele apraz. Prata e ouro são obra da mão dos homens. Tem boca, mas não fala. Tem mãos, mas não palpa. Tem ouvidos, mas não ouve. Som nenhum sai da sua garganta. Tem pés, mas não anda. Aí fala o seguinte: torna semelhante a eles. Torna semelhante à imagem que você adorou. Aqueles que o fazem e aqueles que confiam, torna semelhante àquela imagem. Mudo, cego e paralítico para as coisas de Deus. Deus não te ouve, porque você adorou Deus estranho. Então, tem que cancelar no reino espiritual. Cancelar os pecados. Cancelar aquilo que nós fizemos, né? E assim é também na área sexual terrível, né? Quanto mais você vai entrando nisso, mais vai tendo problema. Então, quando um certo senhor, doutor da lei, confronta Jesus no Novo Testamento, ele sabia todo o Velho Testamento, conhecia toda a palavra do Velho Testamento, cumpria tudo. E ele chegou para Jesus: Senhor, o que eu irei fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus falou assim: necessário vos é nascer de novo. Aí ele fala para ele: mas eu, velho, entrar no ventre da minha mãe? Aí Jesus fala assim: quem nasce da carne é carne. Você nasceu da carne, você é carne. Necessário vos é nascer da água e do Espírito. O novo nascimento. Água e Espírito, água, palavra e do Espírito Santo. Tem uma nova vida. E é aí que vem a transformação. E é aí que muito filho de crente, às vezes, acha que é crente, não é. Ah, mas meu pai é crente, minha mãe é crente, mas você não teve um novo nascimento, você não nasceu de novo. Não, você está com brecha, você está com porta aberta na sua vida. Você tem que fechar esses contratos, fechar essas alianças, confessar. Tiago fala que quando nós temos pecado, nós temos que confessar uns aos outros, para que nós possamos ser curados. Quando você fala do pecado livremente, significa que você foi curado. Significa que você foi curado. Eu tive um relacionamento sexual com 15 anos com uma tia minha, casada. Isso é chamado na Bíblia de incesto. Quando eu falo disso, assim, para todo mundo aqui, eu estou mais do que curado disso. Não traz nenhuma situação para o meu coração. Então, você confessa para os seus irmãos o seu pecado, você é curado. Quando você não confessa, você não alcança misericórdia. Quando você guarda, quando você confessa pelas metades, você não alcança misericórdia, o diabo vai te pegar na mesma situação outras vezes. Agora, para ser perdoado, confessa a Deus. Aí você é perdoado. Quando nós confessamos a Deus, aí nós somos perdoados. Então, o novo nascimento, você tem que nascer da água do Espírito. Não existe a possibilidade de ser meia boca, meu irmão. Não existe a possibilidade. Se você continua errando na mesma coisa, significa que o diabo já acostumou a te pegar naquela curva sempre. Se você continua errando na mesma coisa. Se você é solteiro e faz a relação, você está em pecado. Você não está sob aliança de casamento, você está em pecado. Não continue até você casar, separe. Agora, se você é casado, faça a relação.
Tem muito homem casado aí que não faz, que não explora, não conhece o corpo da mulher, porque o sexo foi feito para prazer e procriação. E quantas mulheres não têm prazer porque o homem não conhece, não sabe, não explora, não trabalha isso na mulher? Quantas? Só quer a vontade própria dele. Então você tem que conhecer. Então um não pode fazer antes e o outro tem que fazer depois, e não faz. Amém, amados? Temos que entender isso, porque senão você vai ser escravo do diabo. Bom, nós já estamos bem avançados, né? Então, mas a sequência é mais ou menos isso aí. Eu gostaria de pedir o Rafael para colocar no quadro para nós a frase que vai rodar as redes sociais da semana. Joga para nós. Se você não conhece as armas espirituais para lutar no mundo invisível, você será um eterno escravo do diabo no mundo físico. Vou repetir. Se você não conhece as armas espirituais para lutar no mundo invisível, você será um eterno escravo do diabo no mundo físico. Vai ficar igual o cachorro correndo atrás do rabo, a vida inteira. O diabo vai montar em você e vai direcionar a sua vida. E o que vai? Outro lá, Satanás, sai das minhas costas e vem para debaixo dos meus pés. Você tem que saber só o número do meu sapato. Rapidamente, você que ainda não fez como esse homem que eu falei, Nicodemos, e quer nascer de novo, está vindo na igreja, quer um novo posicionamento, quer nascer da água do Espírito, vem aqui à frente rapidamente, vamos ficar de pé, nós vamos orar com você, seu nome vai ser escrito no livro da vida, vem aqui à frente rapidamente, vamos orar com você. A Bíblia fala, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Disse Jesus, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Venha para Jesus. Ele está te chamando. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Venha, você que está vindo, venha, estamos te esperando, venha, com arrependimento no seu coração. Sem arrependimento não há remissão de pecados, você vai ficar na mesma. Sem arrependimento, venha, chega para frente, pode chegar, vocês estão aí, chega para frente, chega para cá. Aquele que me confessar diante dos homens, disse Jesus, eu o confessarei diante do meu Pai e diante dos anjos. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei. Coloque a mão no seu coração. Ore comigo nessa noite, bem alto, dizendo, Senhor Jesus, eu te recebo como único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, Senhor, que foram muitos, e escreva o meu nome no livro da vida. Dai-me a certeza de vida eterna. E eu quebro nessa noite toda maldição hereditária que tem vindo sobre a minha vida, seja dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, e da quarta até a 10ª geração. Eu torno nulo, Senhor, toda maldição na minha vida, porque eu sou filho de Deus, tenho a natureza de Jesus, e o meu destino é em morar nos céus, e quero cancelar no reino espiritual
toda aliança feita com Satanás, por conhecimento ou por ignorância. Eu declaro que eu cancelo toda aliança feita com Satanás, que a partir de hoje ele não terá mais direito de prender a minha vida, porque agora o pecado não terá domínio sobre a minha vida, porque eu não estou debaixo da lei, mas estou debaixo da graça do Senhor, em nome de Jesus, amém. Agora eu vou orar por você. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, mediante a confissão pública de cada um dos teus filhos, declaramos que os seus pecados estão perdoados, foram lançados sobre o sacrifício da cruz, que os seus nomes estão escritos no livro da vida, e que toda dependência, seja ela química, física ou psíquica, seja lançada sobre o sacrifício da cruz. E nós tomamos posse dos benefícios da cruz sobre a vida do teu povo nessa noite. Que o Senhor esteja perdoando, libertando, Senhor, trazendo paz em cada coração, dando a certeza de como filhos de Deus, tendo a natureza de Jesus nos seus corações, e que eles possam agora caminhar com o conhecimento do reino invisível, Senhor, na presença do Senhor. Eu declaro que mediante a confissão deles, eles estão salvos, e em nome de Jesus, eu quero repreender toda dependência. Declaro: Satanás, vai saindo da vida dos filhos de Deus. Você não tem mais autoridade sobre a vida dos filhos de Deus nessa noite. Pecado confessado é pecado perdoado, e eu declaro que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, em nome de Jesus, amém. Mais uma, vamos cantar para terminar. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, 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 cadeias quebrar. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imensurável de Deus, nosso eterno e glorioso Pai, e as santas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre vós e todo Israel de Deus, até a volta do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Livres, não somos mais escravos do medo, mas Jesus nos libertou. Gente, eu quero lembrar vocês aqui que a nossa festa vai ser semana que vem, no domingo. E nós queremos fazer adoração ao nosso Deus, para que o Espírito Santo de Deus venha mover nas nossas vidas. Vivemos um tempo tão difícil de apostasia, de esfriamento espiritual, mas nessa festa nós queremos buscar a face do Senhor, buscar na adoração ao Senhor, clamar para que o céu abaixe aqui, amém? Na nossa festa, a festa maravilhosa, a graça maravilhosa do espetáculo, que os irmãos, todo mundo está, sabe, empenhado, muito feliz por estar aqui adorando o Senhor Jesus com essa festa tão maravilhosa. Então nós vamos fazer uma adoração na terça-feira, às 7h30, contamos com a sua presença, e na quinta-feira, às 7h30, vamos, quarta o culto, e quinta-feira, às 7h30, estaremos aqui na adoração, intercessão, clamor, para que nossa vida, o nosso coração e o nosso espírito seja cheio do poder de Deus. Você quer, meu irmão? Amém? Glória a Deus! Os milagres vão acontecer. E é necessário que você venha, porque, sabe, a unidade, ela traz a força do Senhor, na nossa alegria, a força do Senhor. Na unidade, o Senhor derrama poder. Amém? Então, beijo seu coração, shalom, e até terça-feira, no nome de Jesus. No nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus.